E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou fazendo 40 anos, agora na data de 22 de agosto de 2026. Quem diria que esses 40 anos de idade trariam grandes surpresas, né? Mas enfim, a vida é uma constante mudança, né? Estou aqui para contar para vocês que recentemente eu recebi o diagnóstico, né, de transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte. Estou aqui com laudo gigante aqui do neuropsicólogo, mais de 30 páginas, com resultados de vários testes e entrevista e análises. E eu quero contar para vocês assim, um pouco dessa experiência, né, de por que eu fiz isso, por que eu quis fazer isso, né, e como que está sendo para mim descobrir, receber essa resposta, né, sobre o autismo aos 40 anos de idade. Primeiro, por que eu quis fazer essa avaliação, né? Eu sou uma pessoa que se sente diferente e ouve que é diferente já desde criança, sabe? Eu sou uma pessoa de muito poucas palavras, né? Para quem convive comigo, sabe que eu converso muito pouco. E sempre foi assim, desde criança, sempre caladinho na escola, sempre calado em casa. Na infância, uma timidez assim absurda, né? De esconder das visitas, de não querer ver as pessoas, de não querer conversar. Uma pessoa que se cansa muito quando tem que se socializar, um cansaço assim gigantesco, sabe? Que precisa recarregar. Uma pessoa que, com muitos hiperfocos, assim, ao longo da vida e um deles muito marcante, né, que é em tecnologia, um hiperfoco assim quase que visceral, é uma coisa assim que ocupa a mente quase que 24 horas, sabe? Mesmo que eu não esteja ali fazendo alguma coisa, aquele hiperfoco está aqui o tempo inteiro. E além de outros comportamentos, né, comportamentos repetitivos e outras situações assim que eu lido ao longo da vida, né? Mesmo sabendo falar, tô aqui, de repente você pode estar pensando, né? Você está falando aí, gravando vídeo e tal, você tem outros vídeos, para quem me conhece há mais tempo, fala assim, você só fala em público, mas existem vários autistas que sabem fazer isso, né? Isso é uma habilidade, não é uma questão natural. E bom, mesmo crescendo com tudo isso, sim, me sentia diferente das demais pessoas, mas eu não identificava o que era, né? Até que com o passar do tempo, né, depois conheci minha esposa e ela começou a falar, você tem algumas características de autismo. E ela sempre falava, olha, você tem muita coisa que está relacionada ao transtorno do espectro autista, acho que você deveria fazer uma avaliação e tal. Além de algumas crises assim, depressivas que eu tive ao longo dos anos, né, que eu preferia assim, tentar ir levando, ignorando. E hoje eu percebo que muitas delas foram crises de esgotamento mesmo, de esforço, né? Porque uma coisa que o autista passa é esse esforço mental para poder se adequar, né? Você observar comportamentos e se adequar a lugares, se adequar a situações sociais. Você fica pensando o tempo inteiro o que você precisa falar, como você deve falar, e enfim. Tudo isso vai trazendo uma carga gigantesca, né? E um cansaço muito grande mental. E até que esse ano, passando por uma dessas crises, eu resolvi e surgiu a oportunidade, inclusive financeira também, né, de poder fazer uma avaliação neuropsicológica, onde foi possível diagnosticar, então, o que eu já tinha desconfiança aí de vários anos. E que diferença que faz isso para mim, assim, hoje, né, já sendo adulto, né? Porque na minha infância, né, as pessoas estavam pesquisando sobre isso, né? Então, os professores não sabiam sobre isso, os médicos também não sabiam sobre isso, muito menos a família, né? Antigamente, inclusive, as pessoas eram taxadas assim, ou você é o bonzinho da turma, que não incomoda ninguém, ou você é o bonzinho que tem dificuldades, ou você é o levado, custoso da turma, que atrapalha todo mundo e que não aprende nada, enfim, era o tipo de coisas que se classificava as crianças, né? E como eu era bonzinho, calado, né, muito calado, mas consegui aprender, né? Inclusive nos testes isso é muito visível, né? O nível de inteligência que deu nos testes, né? O nível superior de inteligência faz com que eu tenha tido menos problemas ao longo da vida, né? E consiga ter sobressaído em muitas coisas justamente por isso, né? Eu como adulto hoje, né? Que diferença que isso faz? Principalmente para entender, né? Porque quando você não entende o que você é, o que você tem, você só se acha esquisito. O meu pensamento era, ou eu tenho alguma coisa, ou eu sou muito esquisito, eu sou muito diferente das pessoas. E eu preciso ver o que é isso, né? De certa forma, traz uma compreensão melhor, sabe, para o meu comportamento. Hoje eu consigo, às vezes, passando por alguma situação difícil, que é difícil para mim, às vezes vem no meu pensamento, não, por que eu sou assim? Aí eu lembro,
eu sou assim porque eu sou autista, né? E é uma característica, né? Ou seja, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que buscar uma forma de lidar da melhor maneira, ou da maneira mais saudável possível para mim. Então isso faz uma diferença, né? Saber o que você é, saber quem você é, saber por que você tem aquelas dificuldades, né? Para você saber os seus limites, né? Saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer, saber que você não precisa dizer sim para tudo, ou, né, que você não é obrigado a dizer sim para tudo, que você pode dizer os seus nãos, né? Para aquilo que te incomoda, para aquilo que você sabe que vai ser extremamente desconfortável, que vai ser extremamente difícil de fazer, que vai trazer crise de ansiedade, né? Enfim. Então isso faz uma grande diferença, né, para uma pessoa adulta e te livra da culpa também, né? Porque quando você não tem um diagnóstico, você se vive culpado, porque você pensa, meu Deus, será que eu sou um preguiçoso? Será que eu sou uma pessoa molenga? Será que eu sou um mimizento, como dizem as pessoas, né? Será que eu não estou querendo dificuldade? Será que, sabe, você começa a pensar, começa a se julgar, né, e a tentar se esforçar ao máximo, mas sabendo que mesmo se esforçando, você não vai conseguir ali ser igual a todo mundo, né? Ou fazer igual a todo mundo faz. E por isso eu digo também que é importante procurar um bom profissional, sabe? Eu vou inclusive indicar o profissional que eu fiz, que é o neuropsicólogo Vitor Vieira. Ele é de Belo Horizonte. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram dele para você procurar ele, né? Se você quiser e ver que precisa de ajuda nesse sentido, né? Porque hoje em dia, sim, tem tantos bons profissionais que ajudam e que auxiliam nisso, e também tem profissionais ruins, que são negacionistas, e aí vão querer te fazer pensar que não é por esse caminho, que não é isso, né? Enfim. E às vezes vai mais atrapalhar do que ajudar, né? E a gente sabe que tem bons e maus profissionais em todas as profissões, né? Inclusive, um profissional dessa área, né, ele tem que ser pautado naquilo que a ciência, que o consenso científico diz, né? Não naquilo que ele acha, que ele pensa. Então, é importante procurar um bom profissional e não se autodiagnosticar também, né? Porque tem gente que às vezes fica fazendo testes na internet aí, de qualquer maneira, e achando que tem alguma coisa, e acaba querendo se autodiagnosticar. Você não pode tomar uma decisão precipitada sobre alguma coisa, porque existem inúmeras possibilidades, né, que podem acontecer com você, e de repente você não tem nada, de repente você precisa de só uma terapia, de repente você tem outra coisa, altas habilidades, TDAH ou algum outro tipo de transtorno, algum outro tipo de neurodivergência que você precisa descobrir, que você não conhece ainda. Então é importante procurar um profissional habilitado para fazer isso, né, para poder te avaliar e entender o que se passa com você, né, e entrevistar seus familiares também para buscar entender quem é você de verdade, né. Como eu falei, as pessoas que só me conhecem fora da minha casa, por exemplo, né, as pessoas só que não têm uma convivência diária comigo, podem pensar, não, mas você não tem cara de autista, né, você fala muito bem, você faz tudo, trabalha, grava vídeo, consegue falar em público. Eu consigo, isso é uma habilidade, eu desenvolvi isso, eu consigo cantar em público, consigo tocar violão, né, porque são habilidades, mas o que se passa dentro de mim é outra coisa, é uma situação que eu preciso me esforçar para fazer, não é uma coisa que é natural, né? É muito mais fácil, por exemplo, eu pegar o microfone e dar uma aula, uma palestra, porque eu estou ali no domínio daquela situação, e ali existe uma coisa que o autista faz muito, que é o masking, né? Ele aprende a mascarar essas suas características, né, para que ele consiga se adaptar aos lugares, né, e às situações, mas isso traz um cansaço enorme, né, e aí acaba que, por exemplo, se eu estiver numa sala com poucas pessoas, é muito mais difícil para mim, porque eu preciso me socializar, eu preciso ficar pensando o que eu falo. Será que eu tenho que falar alguma coisa? Será que eu não tenho? Várias vezes a minha esposa, situações que ela falava assim, você não vai falar nada? Eu pensava, mas eu tenho que falar? Eu não sei o que eu tenho que falar. E às vezes as pessoas esperam que eu fale alguma coisa, eu não quero falar. Eu preciso me esforçar para interagir socialmente, né? Esse tem uma característica muito forte no autista, é que ele conversa para se informar. Quando você conversa é porque você está realmente interessado, né, naquilo. E você não conversa para interagir. A conversa do autista para interagir, ela tem que ser um esforço, sabe? Então é difícil se entender, assim, ao longo do tempo a gente vai se entendendo e vendo as suas próprias limitações, suas próprias características, né? Está sendo agora um período de refletir sobre isso tudo, né?
Inclusive, eu olho para trás sobre algumas situações que eu já passei, que eu já vivi, que às vezes me traz até uma palpitação, assim, só de lembrar das situações, e que eu penso assim, nossa, como eu me esforcei naquilo e que eu jamais quero viver de novo, porque eu tentei uma coisa que não era para mim, que eu não tinha que estar fazendo aquilo. São situações assim que você vai olhando para trás e fala, nossa, eu agi daquela maneira, agora eu entendo por que eu agi assim. Ou as coisas que eu aprendi, por exemplo, quando tinha os meus vários hiperfocos ao longo da vida, quando eu cismava de, às vezes, ficar super hiperfocado numa coisa, ficava naquilo, e às vezes até deixava demorava para comer alguma coisa, porque estava muito super focado, e às vezes hiperfocos que me atrapalhavam até no trabalho, né? Estava no trabalho e com hiperfoco gigantesco em outra coisa, e aí eu não conseguia me desenvolver bem no trabalho. Então, são coisas assim que você vai se entendendo, e é muito bom estar cercado de gente que pode te entender e te ajudar, né? A minha esposa, ela foi crucial nesse processo e né, o tempo inteiro, porque é a pessoa que mais me conhece toda a minha vida, assim, é a pessoa que tem mais liberdade assim para falar e que eu tenho mais liberdade para falar e me expressar também. Eu agradeço muito a ela nesse sentido, né? Então é isso. Se você já me conhecia, talvez você já percebeu algumas coisas, né? Eu já conversei com pessoas que eu contei depois sobre isso, a pessoa já falou, olha, realmente, eu já tinha percebido isso, só que eu nunca falei nada. Outras pessoas, né, igual a minha irmã falou, faz todo sentido pelo seu jeito, seu comportamento. Então tem pessoas mais observadores que já viram que realmente, né, era uma coisa que poderia ser, né? Mas é isso, gente. Valeu.